estou falando que na cabeça do empreendedor existe uma coisa chamada propósito. E que propósito é um ralo onde vai entrar dinheiro de monte e não vai retornar nada. Eu comecei a empreender com 19 anos de idade. Eu tive minha primeira startup com 23. E agora que eu estou chegando no momento de chance, digamos assim, de chance real de captação. O Metzer começou em 2014, né? Eu morava na cidade de São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina. Eu tomei a decisão de praticamente me mudar para Florianópolis. É claro que teve algumas ações planejadas, mas assim como na natureza, a vida não se explica, ela acontece. Então talvez o que mais caracteriza hoje a eventual similaridade do ecossistema de Florianópolis com o Silicon Valley é exatamente o conjunto de elementos que o Silicon Valley tem, que ele não se explica, ele não foi planejado, ele não tem razões objetivas de surgimento. Ok, então por razões que a razão desconhece, o número de empresas de tecnologia dobrou em Floripa nos últimos 6 anos. Agora são 12 mil, concentrando 20% das startups do país. Esse ecossistema de negócios emprega 16 mil pessoas na cidade e gera 6 bilhões e meio de receita anual. Para quem olha de fora, é lindo, um ambiente vivo, orgânico, vibrante, evolutivo. Está no índice de cidades empreendedoras sempre em primeiro ou em segundo lugar nos vários últimos anos, que é um índice criado por universidade junto com a Endeavor e que leva em conta 9 fatores importantes, mesmo levando em conta o fato da gente estar num mercado muito menor que São Paulo, por exemplo, ou outras cidades grandes. Só que olhando mais de perto, esse paraíso de inovação é bem selvagem. Para começar, tem um abismo implacável que separa uma boa ideia de um bom produto. Nosso trabalho é construir uma ponte para esse abismo. Acontece que existe um segundo abismo que aí sim os inovadores pecam. Esse segundo abismo poucos enxergam enquanto estão construindo a ponte da boa ideia ao bom produto, que é do bom produto ao bom negócio. Ter um bom produto não te garante em nada que você tenha um bom negócio. Mesmo os mais esforçados só vão descobrir isso mais tarde, da pior maneira possível. A média de mercado das empresas que são aceleradas e não continuam é de 70%. E essa é mais ou menos a média que o Darwin também tem. Isso assusta um pouquinho. O Darwin é uma aceleradora que recebe 600 propostas de negócios por ano. Faz um filtro bem rigoroso, examina o potencial de cada uma e então investe em 20 delas em cada rodada de negócios. R$200 mil por startup, mais a estrutura completa jurídica de negócios e a mentoria de gente muito esperta que já ganhou dinheiro com inovação. E mesmo tendo sido inicialmente avaliadas como viáveis, 7 em 10 startups não sobrevivem. A gente tem que considerar que uma startup está num momento muito inicial, então a taxa de mortalidade delas no mundo é muito grande. A definição de startup traz essa palavra incerteza. Então a gente tem que entender isso e colocar na balança. E a balança pesa o seguinte: pegue seu dinheiro e bote em negócios incertos, sabendo de início que 70% do capital vão para o lixo. Não é muito inspirador. Do outro lado do balcão tem sonhadores com uma ideia na cabeça e um laptop na mão. Como disse o Steve Jobs, só essa gente louca que acha que pode mudar o mundo são os que realmente mudam. Mas antes disso, e por muito tempo, são mudados por ele. O empreendedor ele precisa ter a chamada resiliência, porque não basta você ter um produto bom, uma tecnologia boa, porque entraves, a demora nos processos, burocracias para você muitas vezes aprovar, licenciar o seu produto, isso sempre vai existir. No início, nós nos desfizemos de um imóvel, vendemos um apartamento para colocar recurso na empresa. Esse recurso, claro, foi sendo consumido. Quando os recursos próprios disponíveis são consumidos, a jornada do empreendedor enfrenta a lei implacável da evolução. Adapte-se ou morra.
Até acho interessante a aceleradora que a gente usa, o nome é Darwin, né? Quer dizer, tem uma seleção natural das espécies que alguns vão morrer no meio do caminho. É preciso ser eleito, ser ungido pelo mercado e os seus sacerdotes, os investidores de risco, que odeiam o risco. O grande problema que a gente tem no Brasil são investidores que não investem, que nunca investiram e que estão em posição de investimento, nunca inovaram e que estão na posição de investidores inovadores. Né? O investimento em inovação no Brasil está caindo. Fala-se que o Venture Capital nunca investiu tanto, mas investiu nas mesmas 10 empresas gigantes que você conhece, 99, etc. Na inovação que está surgindo, o investimento caiu, o investidor não está investindo, porque não entende o que está acontecendo. Nos últimos 5 anos, 500 empresas de tecnologia foram criadas em Florianópolis. Produtos e serviços para áreas como o mercado financeiro, a educação, a agricultura, a construção civil e a saúde mantêm abertas 2.000 vagas de emprego em startups locais. E toda hora tem gente chegando com mais ideias. A Halo ela é focada em desenvolver uma plataforma personalizada para bancos, para os bancos venderem os imóveis recuperados de alienação financeira. Nós monitoramos mais de 4.000 instituições que disponibilizam para esse mercado cerca de 4 bilhões também de dólares em recursos para pesquisas. A SBEM surgiu há 3 anos atrás com a ideia de levar assistência técnica e informações para agricultores familiares. É um equipamento que surgiu para identificar, avaliar e quantificar a dor. Ele separa os indivíduos com dor daqueles que não têm e daqueles que exageram os sintomas. A economia que é esperada gerar por esse aparelho aqui no Brasil seria em torno de 56 bilhões de reais ao ano. O inovador tem muito isso de encontrar um problema e querer resolver aquele problema, querer solucionar uma dor. E não necessariamente existe um mercado, né? A gente vai ver se tem outras pessoas que têm o mesmo problema, se tem outros parceiros que também estão querendo resolver aquela dor, e aí tu pode ter uma solução de mercado ou não. Só que um vale da morte separa as melhores e mais formidáveis ideias da sua realização prática. Não porque eram inviáveis, mas porque empreender exige muito mais que conhecimento técnico. Antes de mais nada, exige saber faturar, uma competência que a cátedra não ensina. Tivemos que aprender tudo. Como se apresentar, como expor a ideia, como fazer essas finanças de alguma forma bater, tem que fechar no final do mês. Inovação que não tira nota fiscal é só criatividade, é hype. Puff colorido, palco e evento não é inovação, é hype. Foi de olho nas receitas que a Neway se consolidou, avaliada como empresa unicórnio, ou seja, com valor de mercado acima de $1 bilhão. A Neway oferece análise de volumes extraordinários de dados para outras empresas montarem estratégias de mercado. Nós fundamos a empresa, não tinha dinheiro de terceiro. Então a gente trabalhava com consultoria, fazia consultoria para produtos Microsoft, para Oracle, para SAP, ganhava dinheiro e colocava dentro da empresa para investir na plataforma. Então é uma empresa que ela sempre teve a necessidade de gerar caixa. Então eu já não saí contando com um fundo de investimentos, não. E que eu não acho errado, não. Eu acho até muito certo. Hoje o empreendedorismo no Brasil, eu acho que ele vai conseguir dar um salto do jeito que está evoluindo, já com fundo de investimentos apoiando os empreendedores desde o nascimento. Em Florianópolis, o ecossistema de inovação se diferencia por oferecer essas condições de aprendizado empresarial. A gente trabalha basicamente com 5 eixos de um negócio, né? A parte de gestão, a parte de mercado, que é a parte comercial e vendas, a parte do empreendedor em si, né? Ele precisa se desenvolver, ele precisa se portar como um empreendedor, então ele precisa desenvolver algumas competências. A parte da solução em si, da
tecnologia, como melhorar, né, os processos ali da tecnologia, e a parte financeira, que muitas vezes ele não sabe, vai começar a entrar o dinheiro, não sabe nem por onde começar. E um exemplo de como isso funciona é a Nanovetores, que produz cosméticos e produtos farmacêuticos com micropartículas. A empresa ganhou notoriedade nacional ao crescer mais de 1000% de um ano para outro. A Nanovetores foi uma ideia que ficou incubada, que cresceu nesse processo de incubação e graduou para um parque tecnológico que está dentro do mesmo ecossistema. Durante a incubação, você tem uma série de suportes, uma série de apoios, né, no contexto contábil, fiscal, financeiro, mentorias para a parte de pessoas, mentoria para a parte de propriedade intelectual, para a parte de internacionalização, conversa com outros empresários que são cases de sucesso. Quando existe uma comunidade de empreendedores já preparados, num certo nível crítico de realização, finalmente aparece gente com dinheiro querendo investir nas ideias. Florianópolis hoje é um ponto de referência para investimento de capital de risco, capital empreendedor e venture capital no Brasil. O que precisa ainda no Brasil é crédito mais barato. Tá? O empreendedor de tecnologia não tem dinheiro para financiar o seu cliente, que aliás acontece em toda a indústria. Tá? Quando você compara com China, Japão, Europa, Estados Unidos, a empresa vem com um agente financeiro para financiar o cliente para comprar dela. Né? A taxa é extremamente atrativa. Então isso é um outro mundo, é uma outra realidade. O pessoal dos Estados Unidos ainda brincava, pô, aqui o pessoal tem ideia e sai vendendo, depois sai construindo. Vocês saem construindo tudo e depois que vão vender. De fato, o ecossistema de inovação está longe de se paraíso. O empreendedor daqui só vai conseguir financiar seu projeto se provar que é um sobrevivente. Então, eu comecei a perceber que o que o investidor quer ver é o seguinte: quer ver se o teu conceito, se você sabe fazer aquilo que você está dizendo que sabe fazer, se aonde você está dizendo que vai aplicar é interessante, mas principalmente se você tem a energia necessária para realizar aquilo com que você está se propondo para realizar. Isso chama atenção. Depois disso, isso entra nos 5 minutos. Tá? Também olha se você tem um time, que estágio você está, mas o investidor nunca vai num evento desses para olhar, eu quero investir em você. Ele vai nunca ver você, conhecer você. Depois, não é 3 não, 3 é teoria. Depois de 8 eventos, ele vendo você, ele começa a perceber, pô, esse cara sobreviveu, continua com a mesma energia, o produto evoluiu, a apresentação está mais madura, ele está mais tranquilo também, está sabendo mais o que fala, e aí você começa a ter conversas mais maduras com alguns poucos investidores. Em ambientes de inovação com polos tecnológicos e ecossistemas, você tem que ter mortalidade. Na verdade, uma taxa de sobrevivência de 90%, na prática, significa que você não está selecionando os melhores. Você não selecionou os mais competentes, os mais adaptáveis, flexíveis. Essa teoria da evolução aplicada aos negócios parece bem racional e eficaz na teoria. Se você calcular que 2/3 das iniciativas estão fadadas ao fracasso, é meio apavorante. Porque todo mundo que inova começa investindo o que tiver no sonho. Dinheiro, sim, mas também tempo valioso e irrecuperável. Os inovadores, eles não largam tudo de uma hora para outra para ir focar na sua inovação. Vai trabalhando no mercado, vai trabalhando no contraturno, então tem que ter realmente uma resiliência de sempre fazer um double shift, sempre estar disposto a ficar mais cansado, a ter 2 atividades, a ter que colocar a sua energia, o seu foco em mais de uma atividade, porque na realidade você tem aquilo que te dá dinheiro e tem aquilo que você quer desenvolver, que é o seu sonho, né? Eu sou casado, tenho uma filha de 4 anos e, enfim, tem todas as despesas de família, tem imóvel, tem conta para pagar todo mês. Nós estamos há 3 anos colocando dinheiro próprio, né? Foi dinheiro nosso que a gente tinha reservas e alguns prêmios que a gente correu atrás para conseguir, né? E levantar essa grana para dar andamento nesses projetos, nesses produtos.
Todo o universo da inovação depende de consultoria, de networking, mas sobretudo de dinheiro. É o que todos querem. E pode ser providenciado por esses anjos. Somos 3 líderes na rede de investimento anjo, RIA, né, aqui em Santa Catarina. É uma rede de pessoas físicas para mobilização e difusão dessa modalidade de investimento. Agora, chamar os investidores de anjos é irônico, né? Porque anjo faz o bem sem olhar a quem, é o que dizem, e esses aqui examinam tudo. A gente também quer entender o modelo de negócio. Dá para ganhar dinheiro com isso? Tem gente disposta a pagar por esse produto ou esse serviço? Qual que é a inovação? Além do mais, ninguém aqui vai te ajudar porque tem compaixão pelos teus sonhos. O jogo é outro. Porque o investidor não enxerga ideia, o investidor enxerga atração. Ele quer saber o seguinte: você tem uma inovação em saúde, quanto você está vendendo? E você está vendendo cada vez mais? Você está fazendo a curva J da atração? Então eu quero investir porque daqui a pouco você explode e vai ficar caro demais. A visão do investidor é essa, seja na saúde, seja na fintech, seja em qualquer uma. Também não se encontra mais investidor privado colocando dinheiro em quem só tem uma boa ideia, por melhor que seja. A gente procura por empresas e empreendedores que já estejam um pouco mais estruturados. A nossa regra é de 200 mil por 7% de participação. Nesse cenário primitivo da evolução da startup, sabe quem pode ajudar de fato desde o início? Quem você menos espera: o governo. A Nanovetores trabalha com sistemas nano e microencapsulados. Parece ser um pouco de ficção científica. Então, assim era também quando a gente ia buscar algum tipo de investidor e realmente explicar o que nós fazíamos, fazer com que ele tangibilizasse, com que ele entendesse, a tal ponto de sentir-se interessado em investir. Era uma grande dificuldade. Então, depois do momento que encerraram os recursos pessoais nossos, e a gente viu que realmente a gente tinha muito mais a fazer do que recursos, a gente buscou participar dos editais de inovação que eram oferecidos tanto pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Santa Catarina, quanto FINEP, quanto editais de CNPq. Então, a gente começou a ver que recurso de inovação teria que ser de uma fonte pública, porque realmente você, como pessoa física, investir em inovação era um pouco complicado. E aí é curioso como todo o discurso liberal da mão invisível do mercado incentivando a economia não resiste a esse paradoxo. Nós somos um país capitalista no qual só o capital público aceita certos níveis de risco. O Estado, ele entra nessa primeira etapa, né, do desenvolvimento tecnológico, que é quando é justamente a ideia, em que há um risco tecnológico muito elevado, em que há uma dificuldade de se conseguir recurso, enfim, porque você tem esse risco envolvido, a economia funciona dessa forma, né? Então tem que ser o Estado que tem que apostar nessa ideia. Nessa edição do Sinapse foram mais de 2.000 inscrições, das quais 100 chegaram ao final e foram contempladas. Bem no fim, em termos de financiamento, foram 98 que acabaram recebendo. Hoje nós temos aqui expostas 77 dessas empresas que foram geradas, que estão aqui no debut, né, se apresentando para o mercado. Os inovadores e os investidores correm riscos pelo sonho coletivo do milênio, que é criar tecnologias disruptivas que mudam os modelos de comportamento de negócios em segmentos como mídia, transportes, hospedagem. O que eles acabam descobrindo é que ninguém muda nada sem antes prestar submissão às leis dos negócios. E tem um fator que o inovador que está começando tem que saber. Não importa o quanto inovador é o teu produto, tu vai ter que jogar ele no velho mercado. No mercado de proposta, minuta, contrato, desconto, proposta de valor, entendeu? Então você pode ter um raio laser do diagnóstico do Star Trek como produto. Quanto custa? Quem vai pagar? Para quem você vai vender? Ou seja, o velho mercado.